Estudo sobre o Evangelho de Marcos, parte 70, hoje é 10 de julho de 2023. Marcos, capítulo 15, versículo 16 a 32. E o soldado o levaram para dentro do palácio, isto é, o quartel-general do governador, e reuniram todo o batalhão. E o vestiram com um manto de púrpura, e torcendo uma coroa de espinhos, a puseram sobre ele. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! E eles estavam batendo em sua cabeça com uma cana, e cuspindo nele, e se ajoelhando em homenagem a ele. E zombando dele, despojaram-no do manto de púrpura, e vestiram-no com suas próprias roupas. E eles o levaram para crucificá-lo. E obrigaram um treusente, Simão Cirineu, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a sua cruz. E o levaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. E ofereceram um livrinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. E eles o crucificaram e dividiram suas vestes entre eles, lançando sorte sobre eles, para decidir o que cada um deveria levar. E era a hora terceira quando o crucificaram. E a inscrição de acusação contra ele dizia: O Rei dos Judeus. E com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Marcos, versículo 16 e 17. E os que passavam zombavam dele, balançando a cabeça, dizendo: você que quer destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, salve-se e desça da cruz. Assim também os principais sacerdotes com os escribas zombavam dele uns aos outros, dizendo: Ele salvou outros, ele não pode salvar a si mesmo? Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que possamos ver e crer. Aqueles que foram crucificados com ele também o injuriaram. Marcos 15, 29 e 32. A passagem que lemos agora é uma daquelas que nos mostram o amor infinito de Cristo para com os pecadores. Os sofrimentos descritos nele encheriam nossas mentes com um misto de horror e compaixão, se tivessem sido infligido a alguém que fosse apenas um homem como nós. Mas quando refletimos que o sofredor era o eterno Filho de Deus, ficamos perdidos em admiração e espanto. E quando refletimos ainda mais que esses sofrimentos foram voluntariamente suportados para libertar homens e mulheres pecadores como nós do inferno, podemos ver algo do significado de Paulo quando ele diz: o amor de Cristo excede todo o conhecimento. Deus recomenda seu amor por nós, porque enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Efésios 3, 19, Romanos 5, 8. Acharemos útil examinar separadamente as várias partes da paixão de nosso Senhor. Vamos segui-lo passo a passo, desde o momento de sua condenação por Pilatos até sua última hora na cruz. Há um significado profundo em cada jota e tio de suas tristezas. Todos eram emblemas marcantes de verdades espirituais. E não nos esqueçamos, enquanto nos debruçamos sobre a história maravilhosa que nos é, e nossos pecados fomos a causa de todos esses sofrimentos. Cristo sofreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. É a morte do nosso próprio fiador e substituto que estamos lendo. Em primeiro lugar, vemos Jesus entregue nas mãos dos soldados romanos como um criminoso condenado à morte. Ele, diante de quem o mundo inteiro um dia se apresentará e será julgado, permitiu ser sentenciado injustamente e entregue nas mãos de homens ímpios. E por que foi isso? Foi para que nós, os pobres filhos pecadores dos homens, crendo nele,
pudéssemos ser libertos do poço da destruição e do tormento da prisão do inferno. Foi para que pudéssemos ser libertos de toda acusação no dia do julgamento e ser apresentados irrepreensíveis diante de Deus Pai com grande alegria. Em segundo lugar, vemos Jesus insultado e ridicularizado pelos soldados romanos. Eles revestiram-no de púrpura em escárnio e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, zombando de seu reino. Eles o feriram na cabeça com uma cana e cuspiram nele, como alguém totalmente desprezível e não melhor do que a imundícia do mundo. 1 Coríntios 4, 13. E por que foi isso? Foi para que nós, vil como somos, tivéssemos glória, honra e vida eterna pela fé na expiação de Cristo. Foi feito para que pudéssemos ser recebidos no reino de Deus com triunfo no último dia e receber a coroa da glória que não murcha. Em terceiro lugar, vemos Jesus despido de suas vestes e crucificado nu diante de seus inimigos. Os soldados que o levaram embora separaram suas vestes, lançando sortes sobre elas. E por que foi isso? Foi para que nós, que não temos justiça própria, pudéssemos ser revestidos da perfeita justiça que Cristo operou por nós, e não ficamos nus diante de Deus no último dia. Foi feito para que nós, que estamos todos contaminados com o pecado, pudéssemos ter um vestido de casamento, no qual sentássemos ao lado dos anjos e não nos envergonhássemos. Em quarto lugar, vemos Jesus sofrendo a mais ignominiosa e humilhante de todas as mortes, até mesmo a morte de cruz. Era o castigo reservado ao pior dos malfeitores. O homem que foi infligido foi contado amaldiçoado. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. E por que foi isso? Foi para que nós, que nascemos em pecados e filhos da ira, pudéssemos ser contados bem-aventurados por causa disso. Foi feito para remover a maldição que todos nós merecemos por causa do pecado, lançando-a sobre Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3,13. Em quinto lugar, vemos Jesus considerado um transgressor e um pecador. Com ele, crucificaram dois ladrões. Aquele que não cometeu pecado e em quem não havia engano, foi contado com os transgressores. E por que foi isso? Foi que nós, que somos transgressores miseráveis, tanto por natureza quanto por práticas, podemos ser considerados inocentes por causa de Cristo. Foi feito para que nós, que não somos dignos de nada além de condenação, possamos ser considerados dignos de escapar do julgamento de Deus e ser declarados inocentes diante do mundo reunido. Por fim, vemos Jesus zombado ao morrer como alguém que era um impostor e incapaz de salvar a si mesmo. E por que foi isso? Foi para que nós, em nossas últimas horas, pela fé em Cristo, possamos ter forte consolação. Tudo aconteceu para que possamos desfrutar de uma forte certeza. Podemos saber em quem temos crido e podemos descer ao vale da sombra da morte sem temer mal algum. Deixemos a passagem com um profundo senso da enorme dívida que todos os crentes têm para com Cristo. Tudo o que eles têm, são e esperam pode ser rastreado até o fazer e morrer do Filho de Deus. Por meio de sua condenação, eles foram absolvidos. Por meio de seus sofrimentos, paz. Por meio de sua vergonha, glória. Por meio de sua morte, vida. Seus pecados foram imputados a ele. Sua justiça lhes é imputada. Não é de admirar que Paulo diga: graças a Deus por seu dom indescritível. 2 Coríntios 9,15.
Finalmente, deixemos a passagem com o sentido mais profundo do amor inexprimível de Cristo por nossas almas. Lembremos-nos de que somos pecadores corruptos, mau e miseráveis. Lembremos-nos de quem é o Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. E então lembremos-nos de que por nossa causa Jesus voluntariamente suportou a morte mais dolorosa, horrível e vergonhosa. Certamente o pensamento desse amor deve nos constranger diariamente a viver não para nós mesmos, mas para Cristo. Devemos nos tornar prontos e dispostos a apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, àquele que viveu e morreu por nós. 2 Coríntios 5:4 e Romanos 12:1. Que a cruz de Cristo esteja sempre diante de nossas mentes. Corretamente entendido, nenhum objeto em todo o cristianismo tem tanta probabilidade de ter um efeito santificador e reconfortante em nossas almas. Amém e amém. Deus vos abençoe.